Então sejam todos muito bem-vindos e a palavra hoje que o Senhor ministrou no nosso coração para compartilhar com os irmãos. Nós vamos meditar em Romanos capítulo 8, versículo de 12 a 17, em cima de uma questão que precisamos refletir, que é sobre como nós nos enxergamos e como nós funcionamos na presença do Senhor, na nossa relação com o nosso Deus, se como escravo ou como filhos. Então, como você reconhece, e se você se reconhece na presença de Deus, isso é o tema para nossa reflexão de hoje. Escravo ou filho? Como você vive a vida com Deus? Como escravo ou como filho? Antes de nós irmos para o texto de Romanos capítulo 8, eu quero olhar com você a própria parábola do filho pródigo, que nós tão costumeiramente já vimos de vários ângulos, de várias perspectivas. Domingo passado mesmo, Deus trouxe uma palavra balizada no amor de Deus por nós, e é isso que Jesus está falando essencialmente nessa parábola, porque Jesus está nela respondendo a pergunta dos fariseus, e a pergunta é: por que ele recebe pecadores e come com eles? Por que ele ama esses pecadores e publicanos e ainda senta à mesa com eles? Essa é a pergunta que Jesus vai responder citando essas três parábolas, e uma delas, a última, a do filho pródigo, que é onde nós queremos refletir hoje. Então, a parábola do filho pródigo está lá em Lucas 15, esse texto, tá? E a do filho pródigo, que é a última parábola, que está lá do versículo 11 até o versículo 32. Então a parábola ela diz isso, que o pai tinha dois filhos. Um dos filhos, o filho mais novo, chegou para o pai e disse assim: pai, olha, eu não quero mais essa casa, não quero mais estar aqui, não quero mais estar na tua presença, eu quero a minha parte na herança. Eu sou o teu herdeiro, eu sou um dos teus filhos e eu quero a parte da minha herança. Então aquele pai pegou a parte que era referente àquele jovem da herança e deu a ele. E aquele jovem então saiu pelo mundo afora e foi desfrutar dos prazeres da vida, curtindo e bancando todas as rodas, seja lá de que for, farreando de todo jeito, do jeito como lhe dava na teia. Ele, a partir daquele momento, passou a ser guiado pelos seus prazeres, pela sua vontade humana, pelas suas inclinações carnais, e ele desfrutou de tudo isso, bancado pela herança do pai. E aí até que o texto relata que a parábola diz que aquele jovem, em determinado momento, quando a herança acabou, então ele levou um tempo, na verdade, curtindo a vida adoidado, né? Como se diz, e até que, enfim, aquele dinheiro foi acabando, e à medida que o dinheiro foi acabando, as relações dele foi modificando, a vida dele foi modificando, e aí chegou ao ponto daquele jovem perder tudo. Depois que ele gastou tudo, não tinha mais um centavo, ele então começou a passar necessidade, e é nessa hora que, obviamente, os amigos da farra e das bancadas desapareceram, a ponto dele ter se encontrado ali agora sozinho, sem recursos, sem apoio. Aquela rede de amizade, de amigos que tinham, desapareceu, e aquele jovem então passou a passar fome, e ele então resolveu ir procurar emprego, não achou nada que fosse ali. A única coisa que ele achou foi um emprego para cuidar de uma fazenda que criava porcos, e aquele homem então aquela porta foi a única porta que se abriu para ele, e ele foi trabalhar cuidando de porcos. Isso, ou seja, representava ali
o fundo do poço para aquele jovem, porque por ser ele judeu, inclusive criar porcos era a maior das maiores humilhações que um ser humano podia passar naquele contexto. Aquele jovem, então, quando ele chega nesse fundo do poço, para ele se lembra da casa do pai, e aí ele diz assim, ele se quebranta, ele se arrepende das decisões, daquelas decisões equivocadas que ele tomou, de sair da presença do pai, de sair da casa do pai, e aí com o coração arrependido, ele até ensaia um discurso dizendo, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá pelo menos eu via o quanto o amor do meu pai, ele se estendia, inclusive até os empregados, como ele amava todo mundo, inclusive os empregados, como era bom estar na casa do meu pai, mas eu não reconhecia, mas agora eu me arrependo. E aquele jovem volta para casa, e quando ele está voltando para casa, aquele pai avista ele de longe, apesar de ser um ancião, aquele pai sai correndo. Tinha um protocolo de que os anciões, um ancião que se visse em movimento de corrida naquela circunstância ali, aquilo não podia pelos protocolos da época, da sociedade, mas aquele pai não quer nem saber, ele sai correndo na direção do seu filho e acolhe o filho e recebe. O filho ensaia o discurso, mas o pai nem deixa ele terminar o discurso de arrependimento, só o abraça, chama todo mundo e diz, olha, prepara a festa, aquele novilho que estávamos criando, estávamos guardando, engordando, até esse momento, o momento chegou, mate o novilho, pegue roupas novas, aquele jovem chegou todo rasgado, pegue roupas novas, coloque sobre ele, traga o anel de filiação, aquilo que era o selo da família, coloque de novo no seu dedo, porque esse filho que estava morto foi achado, e que estava morto, que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu, e então agora ele faz parte de novo da família, e aquele pai então recebe, e aí a festa toca. Enquanto a festa está tocando, ele tem o filho mais velho, vê o movimento dentro de casa, vai se aproximando dentro de casa, e ele vê aquela zoada, acha estranho, pergunta por um dos empregados, mas o que é que está acontecendo aí? O empregado disse, tu não sabe não? Pois eu vou te dizer, aquele teu irmão que saiu de casa, agora ele voltou arrependido, o teu pai o recebeu, e agora estão fazendo uma festa pela chegada dele. O texto diz que o filho mais velho ficou tão irado, ficou tão aborrecido, que se negou a participar da festa. O pai, percebendo que o filho mais velho não estava festejando com todo mundo à volta do seu irmão, foi até ele, e aí quando chegou lá e perguntou o que estava acontecendo, e ele começou a reclamar, pai, como assim isso não está acontecendo? Como o senhor faz um negócio desse? Esse teu filho pegou seu dinheiro e gastou com as mulheres, com as meretrizes, com prostituta, torrou o teu dinheiro todo, e agora ele volta todo arrependidinho, e tu simplesmente faz uma festa para ele? E eu, que estou aqui, trabalho contigo, me mato de trabalhar nas fazendas, em tudo que o senhor tem aqui, eu estou na frente, trabalhando, e o senhor nunca me deu nem um cabrito magro para eu curtir com meus amigos, e agora o senhor quer que eu participe dessa palhaçada? Não vou. Aí o pai disse, meu filho, você não está entendendo. A festa é por causa do teu filho, do teu irmão, que estava morto e reviveu, e que estava perdido e foi achado. Então vamos festejar. Esse é o motivo da festa. E assim encerra a parábola do filho pródigo, mostrando, eu fiz, claro, um resumo aqui para a gente se contextualizar. Por que eu estou usando essa parábola num texto que nós vamos falar sobre escravo ou filho, como é que nós nos enxergamos e como é que nós funcionamos na presença do nosso Deus? Fazendo uma análise dessa parábola, você pode fazer a sua também em casa,
a gente vai perceber algumas coisas sobre esses dois filhos, que é onde vai estar a nossa análise hoje. Uma análise que eu achei, que encontrei, é que aqueles dois filhos, eles eram escravos eles eram escravos da carne, eles funcionavam pela sua carne, pelas suas inclinações e desejos carnais. É claro que hoje, quem estava na escola bíblica hoje vai estar com isso muito mais ampliado, porque hoje foi a discussão bem profunda, se não é o sino da barriga, da tripa fina está comendo a grossa, talvez a gente ainda estaria aqui discutindo isso, né, irmã Maria José? De tão profundo e gostoso que foi o debate. Então, estávamos falando disso, mas aqueles dois filhos, eles escravam da carne. Um escravizado pelos prazeres do mundo, que é prazeres da carne, e o outro escravizado pelo orgulho, pela soberba do coração. Também inclinação da carne. Aqueles dois filhos estavam mortos e perdidos. Um estava morto e perdido no mundão, e o outro estava morto e perdido na casa do pai. Dentro de casa. Aqueles dois filhos não tinham entendido a grandeza e a profundidade do amor do pai. Um por ignorar e o outro por querer barganhar. Aqueles dois filhos, eles simplesmente esnobavam tanto o amor como a presença do pai. Não valorizavam, não aprenderam a valorizar esse amor e a presença do seu pai, e muito menos desfrutavam desse amor e dessa presença. Você lembra, se você for lembrar, o filho mais novo, ele vai se dar conta da grandeza do amor do pai. Ele lembra, a referência que ele tem desse amor em casa era de quem? Era do pai com quem? Com os empregados. Por que ele tem, na hora, ele faz essa referência? Porque ele mesmo nunca tinha desfrutado. Ele não se permitiu desfrutar. Então, quando ele lembra do amor do pai, ele lembra do amor do pai pelos empregados. Mas aí ele lembra desse amor, isso faz ele refletir no quanto ele estava lá, o amor estava sobre ele estava na casa do pai e aquele tempo que ele viveu ali, ele nunca desfrutou, porque ele esnobou isso a vida toda. Nenhum daqueles dois filhos tinha a mentalidade de filhos herdeiros. Um só pensava em esbanjar as bênçãos da herança e o outro se fazia do filho perfeito. Cadê os homens que estavam aqui no sábado? O outro se fazia de filho perfeito, né? Mas também só pensava na mesma coisa. Ser o filho perfeito para ter a aprovação do pai, para ele ter as coisas, porque quando ele pensa na parte dele, ele pensa em quê? No cabrito. Mesmo que seja o cabrito, ele pensou em quê? Em esbanjar com os amigos dele, é a mesma coisa. Nenhum dos dois entendiam o propósito da herança. Nenhum dos dois entendia o propósito da herança. Nenhum dos dois entendia o que era ser filho, porque não tinham intimidade com o pai. Eles tinham uma relação sim com o pai, mas uma relação utilitária. Cada um desenvolveu uma relação utilitária com o pai, tanto o que se perdeu no mundo, quanto o que se perdeu na casa do pai. Eles tinham uma mentalidade de escravizados e não de filhos, de escravos e não de filhos legítimos. Eram filhos carnais. Eram filhos carnais. Para nós entendermos a diferença
estabelecida entre quem vive em Deus como escravo ou como filho, que é a proposta do nosso tema, nós vamos entender bem o contexto, esse contexto a partir do texto que nós vivemos. Mas olhando para essa parábola, comece a refletir. Que tipo de filho você tem sido? Como é que você se enxerga como filho de Deus? Como você tem se visto? Olhando para a forma como você tem vivido em Deus, você pode se dizer que você tem sido um escravo ou você tem sido filho, vivido como filho de fato? O texto aqui de Romanos, ele vai, o capítulo todo, do capítulo 8, ele começa com uma afirmação que Paulo traz, que é muito oriunda da convicção do apóstolo Paulo em Cristo Jesus. Ele começa dizendo assim, ó, portanto agora, estou no capítulo 8 de Romanos, tá? Portanto, que é o nosso texto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação. Isso porque Paulo está falando isso, porque lá no 7:25, ele está falando, o versículo 8, ele começa com uma transição do 7, o 7:25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, porque no 24 ele está dizendo, miserável homem que sou, porque ele descobre que no 23, que ele vê duas leis trabalhando nele. Uma é a lei do pecado, é a lei da carne, ele vê os membros dele funcionando numa direção contrária à lei de Deus, e aí ele fica dizendo, meu Deus, como é que a gente vai lidar com essa luta? Como é que eu vou escapar dessa luta, dessa guerra? E ele diz, graças a Deus em Cristo Jesus, que já nos deu a vitória, porque ele nos libertou da lei, da escravidão, da lei do pecado, e agora nós vivemos pela lei de Deus em nosso coração. Aí ele vai dizer, por isso que ele vai completar dizendo, portanto, agora já não há mais nenhuma condenação sobre a nossa vida. Então, é isso que Paulo vai falar aqui, então, e porque ele nos libertou dessa lei, não há mais nenhuma condenação em nós, ou seja, Deus não tem mais nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. E ao longo do capítulo, o apóstolo Paulo vai, nesse capítulo 8, vai descrever, então, como é que nós podemos desfrutar agora dessa paz com o Senhor, uma vez que nós estávamos condenados e agora não tem mais condenação, como é que nós vamos desfrutar dessa paz como na presença de Deus? Então ele vai explicar isso ao longo do capítulo, e aqui no 12, né, Paulo ele vai nos mostrar aqui do 12 ao 17, ele vai colocar as evidências dessa libertação. Primeiro ele afirma que nós somos libertos, está garantido. Lá no 7:25 ele diz, graças a Deus que Cristo nos libertou da lei dessa morte, né? E agora ele vai trazer as evidências dessa libertação que o Cristo operou em nós quando nós confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. E ele vai dizer que essa evidência dessa libertação, ela é caracterizada pela presença do Espírito Santo em nós. E aí, isso ele vai dizer no capítulo 12, no versículo 12. Ele diz, portanto, irmãos, agora vamos para o nosso texto, né, que é onde eu vou me deter. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, é a nossa única chance, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito
testemunha ao nosso espírito que somos herdeiros, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Amém? Então, querido, do versículo 12, ele começa afirmando que não temos mais nenhuma obrigação em satisfazer a vontade da carne, porque não somos mais devedores a ela. Quando o versículo 12, Paulo diz, não estamos mais em dívida, ele está dizendo, nós não temos mais nenhuma obrigação, nenhum dever para com a carne, não está mais imposto sobre nós essa obrigação, essa obrigatoriedade de satisfazer a carne que outrora nós estávamos. Claro, quando eu me lembro, eu olho para esse texto, eu me lembro de que quando eu estava no mundão mesmo, no mundão, todo dia, depois, a primeira coisa que eu pensava, quando eu acordava de ressaca, daquela ressaca braba, desgraçada, eu pensava assim, eu não quero mais essa miséria para mim, eu não quero mais essa vida, não quero mais. Mas quando eu passava a ressaca, já vinha a obrigatoriedade da minha carne, já apelava de novo. E lá estava eu de novo satisfazendo aquela vontade, aquele desejo. Eu vivia, era essa ideia que Paulo traz dessa obrigatoriedade. Você precisa satisfazer. Se a carne ela te aguça, se o desejo de voltar de novo para a farra, ela se levanta, você se obriga a satisfazê-la. Paulo diz, agora nós não temos mais nenhuma obrigação, essa é a afirmação, em satisfazer a vontade da carne, porque não somos mais devedores a ela. Essa dívida já foi paga, a nossa libertação veio porque essa dívida foi paga, e paga por quem? Quem pagou? Então, portanto, aquele que está em Cristo já não há mais nenhuma condenação, não há nenhuma obrigatoriedade sobre nós de satisfazer a vontade da carne, aquele que está em Cristo, ou seja, não somos mais obrigados a viver pecando como éramos antes de Cristo entrar em nossa vida. E isso, quem que garante, quem é que traz esse resultado? Esse resultado, ele é fruto da presença do Espírito Santo em nós. A obrigatoriedade de satisfazer a carne foi removida, foi retirada de nós por causa da presença do Espírito Santo em nós. É isso que diz o versículo 12. Não somos mais em dívida para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Aí o versículo 13 diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mas a primeira coisa que Paulo vai nos afirmar aqui, ele diz que essa libertação, essa desobrigatoriedade de satisfazer a carne vem da presença do Espírito. É Ele que nos garante isso, é Ele que nos garante condições suficientes para não sair debaixo do peso, né, da obrigação de satisfazer os desejos da nossa carne. Porque não estamos mais escravizados pelo pecado. Isso significa dizer que agora o pecado não é mais o nosso dono. Pecado, pastor, então significa dizer, o texto está dizendo que agora eu não peco mais, ele está dizendo que o texto está dizendo que o pecado para nós passou a ser um acidente de percurso, algo fora da curva. E que uma vez que isso acontece, vai nos incomodar profundamente, porque não temos mais nenhuma obrigação, não há mais uma obrigatoriedade de satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. E a partir do 13, versículo 13, Paulo vai trazer quatro argumentos, vamos chamar de argumentos, aqui, que vai testificar, que vai afirmar por que nós não somos mais devedores à carne e sim ao Espírito Santo. E lá no final desses argumentos é que nós vamos voltar para nossa posição de filhos. Ele vai argumentando de forma crescente, né, até chegar no ápice do argumento dele,
que ele vai dizer: não devemos mais viver pela vontade da carne, não temos mais obrigação da carne, não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque agora nós em Cristo Jesus nos tornamos filhos. Mas antes dele chegar, ele vai dizer que uma das razões porque nós somos mais devedores à carne é porque no versículo 13, olha aí na tua Bíblia, se a vida for seguida pela carne, ou seja, pelas inclinações carnais e humanas, isso vai me levar à morte. E ele está falando essencialmente da morte espiritual aqui, essencialmente da morte espiritual. Essa morte espiritual, ela vai se dar, obviamente, a gente pode estabelecer algumas formas práticas dessa morte espiritual, mas a morte espiritual, no geral, é separação total de Deus, inimizade com Deus, separação de Deus. Mas de forma prática, na vida daquele que já está em Cristo, que porventura se coloque nessa situação, vai significar morte ou enfraquecimento da sua fé. Então, vai significar também uma morte ou uma alienação dos propósitos de Deus e dos interesses de Deus sobre a pessoa. Então, Paulo está dizendo, se a vida é uma razão, um argumento de que eu não sou mais devedor à minha carne, é porque se eu insistir, se eu colocar a minha vida de novo subjugada pelos desejos e vontade da carne, ele vai dizer que isso não me cabe mais, porque nossa vida não é mais seguida pela carne, mas sim pela presença do Espírito. E se a gente seguir a vontade da carne, isso vai gerar em morte, que é, traduzindo aqui, morte espiritual, morte ou enfraquecimento da fé, morte para os propósitos, interesses, ou alienação aos propósitos e interesses de Deus. Mas, ele está dizendo, se mortificarmos a nossa carne pelo poder do Espírito, que é a única forma. E Paulo está dizendo que a única forma de fortificarmos, de matarmos a carne, de nos proteger dessa obrigação, dessa carga, né, de ceder às tentações, é pelo Espírito Santo. E ele diz, se nós, então, ao invés de nos cedermos à carne e nós mortificarmos ela e para vir seguir o Espírito Santo que agora habita em nós, isso vai nos levar à vida, que é o oposto, né? A fé fortalecida, vibrante de novo, você, né, estando aquecido o tempo todo, cheios do Espírito Santo, vivendo os propósitos divinos, e é isso que vai nos levar a essas experiências de estar cheio do Espírito Santo, que é o que ele vai falar lá, logo no versículo 14, ele está dando uma sequência de argumentos, porque não somos mais devedor à carne, no 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí ele segue, então, porque não somos mais devedor à carne, porque agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então não sou mais devedor à carne, porque agora eu sou filho. A presença do Espírito Santo em mim, você, querido, é a evidência central de que nós somos filhos de Deus. Pode dizer assim, pastor, mas eu não era filho antes? Vou explicar isso de novo para que você explique também para outras pessoas e isso firme ainda mais a tua convicção. E nós, no geral, nós somos filhos de Deus por duas perspectivas, né? Duas vertentes. Uma, filhos por criação. Por que filhos por criação? Significa o quê? Porque ele criou a todos. Fomos todos criados por ele. Então, filhos por criação, todo mundo é. Agora, filhos legitimados, só existe uma maneira, que é pela adoção. E essa adoção veio pelo sacrifício de Jesus. É por isso que ele diz, não há mais nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, porque os que estão em Cristo Jesus foram adotados. João 1,12 diz, a todos quanto receberam, Deus deu-lhe o quê? O direito de ser o quê?
filhos de Deus, filhos ilegítimos, do direito, legitimado pelo direito. E o texto de Paulo está dizendo aqui que esse direito, essa autenticação, ela vem pelo Espírito. É o Espírito Santo que é o selo que vai dar adoção de Deus por nossas vidas em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo foram selados ou adotados, e isso, a evidência dessa adoção, que é a legitimação da nossa filiação em Deus, é o Espírito Santo. Então, Paulo está trazendo isso de novo aqui, dizendo: eu agora não sou mais devedor à carne, porque agora eu sou filho, e como filho eu sou agora guiado pelo Espírito Santo que habita em mim. Então, esses argumentos fazem sentido para você? Faz sentido você não ser mais guiado pela carne, porque, primeiro, você tem o Espírito Santo em você, primeiro, e segundo, porque você é filho de Deus? Faz sentido para você esses argumentos? Porque precisa fazer. A carne não pode mais, nossa carne não pode mais nos dominar. Ela não tem mais a carga da obrigatoriedade sobre nós, porque temos a presença do Espírito em nós. E o sentido de termos a presença do Espírito em nós significa dizer que nós somos filhos de Deus. E aí, foi o próprio Deus que deu o próprio Espírito para habitar em nós, a fim de nos guiar a toda a verdade dele, né? E para que não mais sejamos guiados pelas inclinações da nossa carne. Quando eu vou lendo, a gente vai lendo isso aqui, a gente vai lendo, a gente vai parafraseando, a gente vai refletindo, eu vou entendendo cada vez mais o que foi que houve comigo quando eu me converti. Por que as coisas que eram naturalizadas como práticas normais e que tinham um atributo social muito positivo, principalmente na minha casa, por que a partir quando eu me converti aquilo passou a ser abominável, errado na minha cabeça? Por que é como se meu sistema de valores fosse todo modificado? E agora coisas passaram a me incomodar profundamente. E aí a gente vai olhando para esse texto, a gente vai entendendo o porquê. Por que a partir daquele momento em que eu me converto, eu não tenho mais, eu me vejo, eu olhava para a cerveja, eu olho para a cerveja, eu olho para a cachaça, eu olho para as festas, eu ouço os reggaes que eu ouvia antes, e isso não mais gera em mim uma obrigatoriedade, isso não mais me estimula as práticas que eu fazia antes. Porque a presença do Espírito Santo, ele retirou essa obrigatoriedade que havia em mim, que a carne estabelecia para mim. A carne estabelecia essa obrigatoriedade em mim, mas agora a presença do Espírito não mais a deixa fazer. Então, esse argumento diz que é o Espírito Santo em mim a evidência de que eu não sou mais devedor à carne. E isso nos deixa claro aqui, obviamente, é que não é a gente que controla o Espírito, tá? Só para deixar claro, é o contrário. Ele habita em nós, mas não é nós que controlamos ele, é ele que nos controla, amém? Amém ou não? É ele que nos controla. E aí, é ele que nos lança, é ele que nos guia. E porque eu sou guiado pelo Espírito, isso vai testificando cada vez mais que eu sou filho de Deus. E aí, no versículo seguinte, ele diz o terceiro argumento é porque nós recebemos o Espírito Santo. E a ideia é que aqui são estágios que ele vai estabelecendo, né? Agora, receber o Espírito Santo, quando é que acontece? No momento em que você se converte a Cristo. Como diz lá, lá na frente, Paulo vai falar
critério único para a salvação, para ser salvo. Ele disse que a pessoa fazer dois movimentos. Um é confessar que Jesus é o Senhor, e o outro é crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele disse, se fizer isso, será salvo. Então ele está dizendo que quando eu faço esse movimento, eu recebo o Espírito Santo ali. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Mas o texto está dizendo que é mais do que isso. Agora, eu ser guiado pelo Espírito é ser conduzido por Ele, é ser levado a uma plenitude, e a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, de ter experiências mais profundas com Deus. Não é que a pessoa, ela recebe o Espírito Santo quando ela tem experiência. A experiência é fruto de um processo de enchimento do Espírito. Por isso que Efésios 5,18 diz, não mais vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos ser cheios, mas enchei-vos do Espírito. A tradução é, se deixe encher por Ele. E o que Paulo está dizendo aqui, então, é que, porque nós não somos mais devedores à carne, o outro argumento é porque nós já recebemos o Espírito Santo, e isso tem que nos levar a essa experiência de ser cheio dele. E outra coisa que ele está dizendo é que a presença do Espírito Santo em nós nos traz a segurança, versículo 14, nos traz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, isso nos traz, no versículo 15 ele vai dizer, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ele está dizendo que o argumento é que o Espírito Santo que nos traz a convicção e a segurança de que nós somos filhos legítimos de Deus. E porque o Espírito Santo está em nós, é esse Espírito que nos gera essa segurança. Ele está dizendo, não é mais o espírito de covardia, ele está dizendo, você não precisa mais ser aquele filho que tem medo de falar para o seu pai, aquele filho que tem uma relação meio que protocolada com o seu pai, aquele filho que para pedir as coisas, para falar com o pai, tem que marcar a hora, ou ele está dizendo que você não recebeu esse tipo de espírito, você foi adotado, você é o filho legítimo, e agora o Espírito Santo é que nos convence disso, é Ele que nos traz essa convicção, e mais do que isso, Ele nos traz a segurança de que agora nós temos abertura, liberdade e intimidade com o Pai. É o Espírito Santo que gera isso em nós. É essa profundidade, essa vida de guiado pelo Espírito que vai nos conduzindo, nos convencendo de que por isso que quando você está vivendo pelo Espírito, com a tua fé ativada, o melhor lugar para você estar é na presença do Senhor, você não quer sair. Há uma intimidade que você não vê mais sentido estar em outro lugar. Onde as coisas desse mundo, mesmo as que são necessárias, elas estão em segundo plano, porque o primeiro plano é a presença, é a intimidade com Ele. E isso é ser filho. Fora disso, é ser escravo. E aí, Paulo vai dizer mais de que o Espírito Santo é que vai nos convencer de que nós temos esse pleno direito de filho, e por isso, e plena intimidade, também em liberdade com o nosso Pai. Você vai lembrando dos dois filhos pródigos, né? Eu chamo de a parábola dos dois filhos pródigos. Porque a diferença é que um foi o filho pródigo que saiu de casa. O outro continuou o filho pródigo dentro de casa. Porque ele não tinha, era dois filhos pródigos porque nenhum dos dois, os dois estavam afastados do Pai. Nenhum dos dois valorizavam a presença, o amor do Pai. Nenhum dos dois tinha intimidade com o Pai. Os dois estabeleceram uma relação utilitária com o Pai. Ou seja, o que é uma relação utilitária? Vai ao Pai quando precisa. Está precisando de alguma coisa, vai ao Pai. Quando resolve, esquece o Pai.
Então, por isso que eu digo que é a parábola dos dois filhos pródigos. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, ele que nos liberta dessas mentalidades de separação do Pai, dessa relação utilitária com o nosso Pai. É o Espírito Santo que nos convence, que nos confirma, que nos encoraja, que faz com que todo o medo saia, que toda a vergonha saia, e a gente tem então uma total abertura, liberdade e intimidade com o nosso Pai. E ser filho é isso. E o último argumento de Paulo aqui é que ele diz que é o próprio Espírito de Deus que diz que nós somos filho de Deus. O versículo 16, ele diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele diz que é esse testemunho interno e íntimo do Espírito Santo que traz em nós a convicção de que estamos debaixo e que não há mais condenação sobre nós. E que, pelo contrário, não há mais condenação porque agora somos filhos. Ao invés de temer a condenação de Deus, a presença do Espírito em nós nos faz ter um outro entendimento, porque a questão da condenação nem vem mais, já foi. A convicção agora é outra. A convicção agora é de que ele é da certeza desse amor, é da certeza dessa presença. Nós cantamos aqui, nós nunca estaremos sozinhos. O amor de Deus é tão absurdo sobre mim, sobre você, que ele não te deixa só em nenhuma luta, em nenhuma peleja. Ele está com você em todo momento. A palavra de Deus é que os olhos do Senhor, eles estão fitos na vida dos seus filhos. Para onde vai? Então é o Espírito Santo que nos tira, é a presença, é estar sendo guiado por Ele, que nos tira desse lugar de escravo, de religiosos, de religiosidade estruturada, para o lugar de filho, que busca a intimidade com o Pai, que tem liberdade, que sabe que mesmo na hora que faz alguma M, sabe que não tem mais medo, sabe que pode voltar lá e dizer: Pai, me perdoa, Pai, pequei contra ti, mas isso não é isso que eu quero, e o Senhor sabe, me renova minha fé, me renova na tua presença. Você tem liberdade de fazer isso toda hora, mas como o texto de Paulo diz, não é para a gente fazer isso, ficar já com isso planejado, né? Igual algumas pessoas acham que essa liberdade em Deus, pelo Espírito Santo, é ficar pecando, confessando, pecando, confessando, pecando, confessando, pecando, confessando. Ele já pensa em confessar porque ele já está pensando o planejamento já em pecar. Então ele pega, confessa, pega, confessa. Não é disso que está falando. Não é disso que está falando o texto. O texto diz que não, é o contrário. E é o Espírito Santo em nós, cada vez mais sendo guiado por Ele, que a gente vai cada vez mais se aprofundando nessa relação com Ele. Isso significa a gente vai estar cada vez mais permitindo que Ele se encha, que Ele nos encha da presença dEle, e cada vez mais a gente vai se afastando desse movimento, dessas inclinações da nossa carne. Não que elas vão desaparecer. Quando eu era novo convertido, eu orei muitas vezes dizendo assim: oh Deus, tira essa inclinação da minha carne, tira esse desejo carnal de mim. Até que um dia eu estava já com certo entendimento, eu estava orando assim, e o Espírito Santo dizia assim: tu quer morrer, meu filho? Só tem um jeito de tirar, é tu morrendo. Então como lida com isso? Como é que lida? Pela presença do Espírito Santo, se permitindo ser guiado por Ele, ser cheio da sua presença. É o único jeito de lidarmos com essas inclinações da carne, com essas perturbações da nossa alma. É o Espírito Santo que nos liberta de tudo isso. Ou seja, é o Espírito Santo que me convence e me traz convicção de que eu sou filho legítimo de Deus, e que me traz convicção de salvação. E Paulo conclui aqui, a conclusão disso tudo do versículo 17, é que somos filhos, e se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Ou seja, tudo que é de Deus é nosso. Tudo que é do
Pai é dos filhos. Ele diz que nós somos o quê? Co-herdeiro. Por quê? Porque a herança principal é para quem? O primogênito. E quem é o primogênito? Cristo. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiro com ele. Agora, herdeiro de tudo. Tudo, todo o reino é nosso. Somos herdeiros do reino de Deus. Lembra que quando Jesus falou dessa questão, que perguntaram para ele, e ele disse, olha, eu trabalho no reino porque o reino é do meu pai. E meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A minha motivação de trabalhar no reino é porque o reino é a obra do meu pai. E se é do meu pai? Se é do meu pai? É minha também. Quantos estão entendendo? Por que eu trabalho no reino? Porque eu sou filho do dono. Então por que isso precisa ser libertador para nós? Isso precisa ser libertador para nos tirar da nossa zona maldita de acomodação, da nossa zona de reclamação, da nossa zona de murmuração, da nossa zona de desistência. Porque o pastor Sérgio está falando aqui, a igreja, o reino é um celeiro de serviço. Mas por que tem tanto serviço? Para que eu tenho que lidar com esse serviço? Porque é o reino do meu pai. E se é do meu pai, é meu também. E eu não trabalho no reino do meu pai para ganhar um cabrito magro. Porque a minha consciência é de filho. E com a consciência de filho significa o quê? Eu não sou dono só de um cabrito magro. Eu sou dono de tudo. Eu sou herdeiro de tudo. Amém? Vocês estão entendendo de verdade o sentido? Estão entendendo o sentido? E Paulo então dizendo assim, agora presta atenção, o final. Tudo que é do Pai é nosso. Porque se somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Em quê? Ser filho também consiste em quê? Tanto somos herdeiros com Cristo, tanto no sofrimento como na glória. Tanto no sofrimento como na glória. Talvez muita gente não serve, não se coloca para servir por causa do esforço que vai ser, do tempo que vai demandar, da energia, do custo, do recurso para servir. É muito sofrimento, é muito difícil. Mas o sofrimento está dentro do pacote da nossa herdade. Mas também a glória. Mas também a glória. Assim como Cristo sofreu e foi glorificado, nós também sofremos aqui, mas seremos glorificados. E Paulo diz que não se compara o sofrimento, a tristeza, a tribulação, o sofrimento da tribulação nessa vida não se compara com a alegria da glória. Não se compara. Então, pensa nisso. Pensa como você é, se você é filho. Agora, para a coisa principal aqui, é quando ele fala de sofrimento e glória, é que para sermos filhos, foi por meio de sofrimento. Ele sofreu, ele morreu. Hoje, esse privilégio que nós temos de ser filho de Deus e ser liberto de toda a condenação é fruto do sacrifício de Cristo Jesus, por mim e por você. Então, como Paulo, aliás, o apóstolo Pedro escreveu para as igrejas, ele diz, não receba em vão a vossa salvação. Crescer e desenvolver na vossa salvação, não receba ela em vão. Se não tem, olhe, porque essa salvação ela foi paga com sofrimento. Se somos participantes também do sofrimento e da glória do Cristo, assim como ele sofreu,
e foi glorificado, nós também o seremos. Amém? Você já fez a tua avaliação? Volta lá, Hugo, para o banner. Você já fez a tua avaliação? Olhando para você agora, você olhando para se enxergando agora à luz da palavra, você tem sido vivido na presença de Deus como filho ou como escravo? Não estou sugerindo nenhuma resposta. Só estou te levando a uma reflexão. Você tem vivido como filho ou como escravo? Você está na presença de Deus, na casa de Deus, debaixo do amor de Deus e da presença preciosa do Pai perfeito, da presença soberana do Pai, do nosso Pai eterno, mas você está na presença dele como filho ou como escravo? Você está servindo a ele como filho ou como escravo? Essa é a reflexão que nós queremos fazer neste momento, que eu quero te levar neste momento, para que você possa refletir. O que Deus falou no teu coração sobre isso à luz desse texto? Talvez Deus está falando com você que tem muitos comportamentos de escravo, porque você ainda é muito guiado pelas tuas inclinações, os teus interesses, desejos carnais ainda prevalecem. O orgulho, a soberba algumas vezes ainda prevalece. A religião, o comportamento religioso estruturado ainda prevalece. Mas também você pode enxergar quantas coisas de filho você já tem. O desejo da presença do Senhor, o prazer de servir a Deus. Tudo isso são características de quem é filho. A certeza de que o Espírito Santo habita em você é a evidência de que você é filho. Saber que Deus tem essa convicção no teu íntimo de que tu é filho de Deus, porque é o Espírito Santo que tem te falado isso. Isso é uma evidência clássica. Isso te traz a segurança de que você é filho. Então, se você é filho de Deus, você precisa aprender a viver muito mais tempo como filho de Deus. Você precisa virar isso. De forma que a mentalidade de escravo não seja mais preponderante nos teus comportamentos, na forma como tu vive na presença de Deus, na casa de Deus. E talvez você esteja aqui hoje, agora, e você ainda não é você é filho de Deus por um jeito só. É o filho por criação, porque ele criou a todos. Mas agora talvez é possível que você tenha entendido que Deus deseja que você se torne filho pela adoção. Filho pela adoção que vem do Espírito Santo. A filiação que vem pelo sacrifício de Jesus. A filiação legítima de Deus só vem para aqueles que o receberam. Por isso que Paulo diz que você precisa crer no coração que Jesus é o teu Senhor, que Deus ressuscitou dentre os mortos, e você precisa confessar com a tua boca que Ele é o Senhor da tua vida. Se você nunca fez isso, eu te dou a oportunidade de fazer hoje. Tem que confessar com a boca, sim, tem que crer no coração, porque isso tem que ser os dois juntos, porque um só não gera compromisso. Um só é só discurso. Um só é só fantasia. Paulo diz que tem que ser os dois. Se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crê em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque a ressurreição é a base fundamental da caminhada cristã, da conversão. Então tem que ser os dois, será salvo. Então se você ainda não fez isso, te convido a fazer isso nessa noite. Te convido a fazer isso agora. E se você já fez isso e porventura permitiu que as inclinações da carne te levasse de novo, esfriasse a tua fé, ou até matou a tua fé, hoje essa palavra se fez sentido para você. Você tem a oportunidade de se voltar para o Senhor
de se permitir ser guiado pelo Espírito outra vez, para ver a tua fé vivificada novamente. Porque o que é fato, o que é concreto, o que é real é que você não está mais debaixo de nenhuma condenação. Ainda que o mundo te disse isso, ou que a tua carne te disse isso, ou que o próprio diabo já te disse isso, você não está mais debaixo de nenhuma condenação. Nós vamos fazer essa oração aqui, eu vou fazer. Se você está aí desejoso e tem sentido Deus falar com você e quer confessar Jesus como Senhor, você vai repetir essa oração onde você está. Se você ainda não fez isso, aos demais irmãos, o que foi que Deus falou com você? Você vai também fazer a tua oração aí agora. Feche teus olhos, faça a tua oração. Aonde é que você tem deixado a desejar a tua vida como filho de Deus? Porque você já é filho. Se você tem o Espírito Santo, e isso já está evidenciado para você por algumas formas, então onde é que você tem deixado de desejar? Onde você precisa consertar a tua vida como filho de Deus? Então faça isso. Faça isso. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo. E Ele está falando com você agora. Vou fazer essa oração de confissão. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou quer entregar sua vida a Jesus, faça essa oração aí. Onde você está, silenciosamente mesmo, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor e viver debaixo do Teu senhorio, porque reconheço que sou pecador. Reconheço que sou pecador, mas que agora eu quero ser livre desse pecado, livre do pecado, Senhor, e quero viver para Ti toda a minha vida. Me receba, Senhor, como Teu filho agora, em nome de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Você fez essa oração silenciosa aí, e recebendo Jesus, ou te reconciliando com Jesus, você pode ficar em pé, fique em pé para eu poder orar com você daqui. Se você fez, fica de pé, tá? E aqueles que sentiram no coração o desejo de ajustar a sua vida como filho de Deus, porque perceberam que tem coisas que você precisa ajustar como filho, fique de pé também para nós orarmos juntos. Eu já estou aqui de pé porque Deus tem falado comigo sobre alguns ajustes que eu preciso fazer. O Espírito Santo tem me convencido disso. Fique de pé também para nós orarmos. E aí nós estaremos já encerrando aqui. Aleluia. Senhor amado, nós queremos louvar o Senhor. Louvar o Senhor pela Tua palavra, Espírito Santo, pela Tua presença em nós. Ai de nós, sem a Tua presença nós estaríamos, ó Pai, ainda mortos. É o Teu Espírito de vida que nos vivificou. E que nos vivificou, Senhor, e que nos guia para vivermos como Teus filhos. Pai, nos conserta, corrige nós todo comportamento, Senhor, que ainda nós emitimos como escravo, como se fosse ainda escravo. Nós rejeitamos agora, porque queremos viver como filhos na Tua presença. Opera isto em nós, hoje, agora, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos estar encerrando aqui. Quero encerrar já agradecendo a todos pela presença. Próximo domingo, próxima terça, temos o nosso culto aqui, né? Vocês já ouviram os avisos. Domingo pela manhã a escola e à noite o nosso culto de ceia. Próximo domingo você está convidado também, convocado em nome de Jesus. Tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje, agora e para sempre. Amém, amém. Não saia sem antes abraçar